Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 35 a 41, e quero refletir com os amados irmãos sobre o tema Ele é o Senhor das tempestades. Marcos 4, 35 a 41, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Quem trouxe Bíblia? Levanta a Bíblia aí, de papel, olha só, está bonito, muito bom, muito bem. Quem está aí acessando o celular, aí no celular, a Bíblia no celular, levanta aí, amém, queima, não, tá bom, Deus abençoe, vai benção. Marcos 4, 35 a 41, diz assim a Bíblia, palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Guarde isso, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. É um texto bastante conhecido, preguei até recentemente sobre esse texto, mas tem lições extraordinárias nesse texto e quero compartilhar com os amados irmãos. É interessante que nós podemos observar que no decorrer da história, da caminhada de Jesus, sempre houve as dificuldades, sempre se levantaram tempestades, sempre pessoas corriam ao encontro de Jesus, clamavam por Jesus, iam ao encontro de Jesus, porque havia algumas adversidades que se levantavam contra a família, ou contra alguém, contra uma nação, e o povo ia imediatamente à presença do Senhor. E nesse texto nós podemos ver que o Jesus, o Deus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Ele está conduzindo a nossa vida, Ele está conduzindo a nossa história. E mediante a tanto trabalho, então Jesus disse para os discípulos, olha, vamos para outra margem, vamos passar para outra margem. Mas não só aquele barquinho, aquele barco, mas a Bíblia diz que outros barcos também seguiam. E eu fico imaginando ali a expectativa, fico imaginando ali a alegria, fico imaginando ali o momento em que o Senhor Jesus manda que eles atravessassem a outra margem, mas eles não estavam sozinhos. Jesus disse, vamos atravessar para outra margem. Jesus não disse, olha, vão vocês, vão lá, atravessa a margem, mas nós vamos, eu estarei com vocês. Meus queridos, nós podemos aprender aqui, trazendo para a nossa realidade como família, no tempo que nós estamos vivendo, toda família, ela enfrenta tempestades. São crises financeiras, são enfermidades, são conflitos, são medo do futuro, são desgastes emocionais, são perdas inesperadas. E os discípulos também enfrentaram uma tempestade real. E naquele barco aprenderam uma verdade eterna. Jesus não impede todas as tempestades, mas governa sobre cada uma delas. Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor da terra, Ele é soberano e tudo está no controle das mãos do Senhor. E algumas lições que quero deixar para os amados irmãos, para a nossa meditação. A primeira coisa nós podemos aprender que a tempestades, ela acontece até quando estamos obedecendo a Jesus. Porque Jesus disse para os discípulos, olha, vamos passar para outra margem. O Evangelho de Jesus nunca garantiu uma vida tranquila, uma vida sem tempestade, uma vida sem adversidade, sem lutas. Mas o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, antes de subir aos céus, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Há um evangelho que pregam dizendo: se você entregar a vida a Jesus, você não terá mais problema, você não terá mais dificuldades. É uma mentira, porque nós temos dificuldades. A grande e a única diferença é que Jesus caminha conosco, é que Jesus nos orienta, é que Jesus nos guarda, é que Jesus nos protege, porque Ele é soberano. E quando nós reconhecemos isso, meus amados, os discípulos estavam ali no centro da vontade de Cristo. Eles poderiam questionar: mas Jesus está aqui, nós estamos obedecendo a Jesus. E parece que seja essa muitas indagações de muitas famílias. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por tantas dificuldades? Por que há enfermidades na nossa casa? Por que há desemprego na nossa casa? Por que há separação na nossa casa? Por que não há diálogo na nossa casa? Mas Jesus está ali. O grande problema é que nós queremos ultrapassar aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida. Às vezes nós queremos controlar a tempestade. A única condição que os discípulos poderiam fazer era tentar se esforçar, tentar tirar as águas do barco, é poder colocar as águas para fora, e aquela correria, e a tempestade batendo com ímpeto contra aquele barco, um grande desespero. A tempestade, meus amados, não é a prova do abandono de Deus. A presença da tempestade não significa a ausência do Senhor. Famílias cristãs também passam por lutas. E quantas vezes a gente ouve isso até hoje: eu não aceito, eu determino. Que poder tu tem, misericórdia. Tem mais poder do que Jesus, que você se afirma isso. Que coisa, você está no lugar errado, tinha que estar no céu lá, não é, controlando todas as coisas. O próprio Jesus, ele disse no momento de aflição, no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele tinha poder de não passar por aquelas dores. Ele tinha poder de mandar os anjos vir ali e acabar com tudo. Mas ele disse: seja feita a tua vontade. Eu sei que vou passar pela dor, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E a dor foi tão grande, que no momento Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Já parou para pensar que no momento de dor, no momento de aflição, de tempestade, parece que nós fomos abandonados por Jesus? Parece que nos momentos de dor, no momento de dificuldade, no momento de tempestade, não parece que o Senhor nos abandonou, que nós estamos sozinhos? E a segunda parte, meus amados, a segunda aplicação que eu quero colocar diante dos irmãos, que às vezes parece que Jesus está em silêncio. Olha no verso 38, na parte A, quando o Marcos diz o seguinte: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia. E o que isso nos ensina? O silêncio de Deus, anote isso, não significa falta de cuidado. O descanso de Jesus revela controle absoluto. Ele estava descansando, ele estava cansado, ele estava dormindo, porque independente de qualquer momento, Ele é o Senhor. De qualquer circunstância, Ele é o Senhor, Ele é soberano. E o barco, ele estava em perigo aos olhos dos discípulos, mas nunca esteve fora do controle de Cristo. Há momento em que oramos e não vemos respostas, choramos em silêncio, pensamos que Deus não está vendo, mas mesmo em silêncio, Jesus continua presente no barco. Como nós falamos hoje pela manhã, muitas vezes nós oramos, nós cremos: Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu agir, eu creio na libertação, eu creio na salvação. E aí nós oramos, nós choramos, colocamos diante do altar do Senhor, isso numa semana, e na semana seguinte a pessoa está lá, desesperada, se escabelando, falando um monte de coisa: Deus não viu, Deus não respondeu. As pessoas brincam com Deus: Senhor, está aí, mas deixa comigo. Está contigo, mas deixa que eu decido. Está com o Senhor, mas Deus está no meu controle. Confie nas mãos de Deus. Confie no poder de Deus. E quando nós reconhecemos isso, meus amados, parece que Jesus está em silêncio, mas Ele está no controle. Ele não abandonou você. Ele se importa com você. Ele te ama de uma maneira muito extraordinária. E enquanto ali os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo. E aí nós podemos reconhecer que a grande necessidade nossa é da presença de Jesus. Nenhum esforço nosso vai mudar a história,
mas apenas um clamor, Jesus muda a história. E é interessante que a terceira lição nós podemos ver nesse texto: o medo cresce quando esquecemos quem está conosco. O medo cresce quando esquecemos quem está conosco. Eles sabiam que Jesus estava ali, e o medo foi aumentando. As tempestades batiam com ímpeto contra aquele barco. No versículo 38, na parte B, quando aqui Marcos relata o seguinte: os discípulos acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Certamente o medo aumentando, talvez o esforço, o cansaço de tentar resolver, de tentar tirar as águas do barco, talvez olhando ali, olhando um para o outro, disse: nós vamos morrer, Jesus não se importa, Ele está dormindo, vamos deixar Jesus ali, vamos fazer com o nosso esforço, vamos fazer com tudo que nós temos, com todos os nossos recursos, vamos fazer com toda a nossa força. Não adianta. E aí nós podemos reconhecer que o medo cresce quando esquecemos quem está conosco. O medo levou os discípulos a questionarem o cuidado de Jesus. O problema, meus amados, não era apenas a tempestade, era pequena a fé deles. Jesus, ele não perguntou por que há vento, mas Jesus perguntou lá no versículo 40, a pergunta de Jesus: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Vocês acompanham toda a minha história, vocês acompanham que eu sou filho de Deus, vocês acompanham que eu tenho poder sobre todas as coisas. Nas crises, meus amados familiares, o medo produz discussões, a ansiedade tira a paz, a preocupação enfraquece a fé, mas a fé cresce quando lembramos: Jesus está no barco. A fé cresce quando nós reconhecemos: Jesus está na nossa casa, Jesus está no meio de nós, Ele é o Senhor. E a quarta lição nós podemos aprender, meus amados, nesse texto, que Jesus, Ele tem autoridade sobre aquilo que assusta a nossa família. O que é que tem assustado a sua família? Jesus, Ele tem autoridade sobre aquilo que assusta a nossa família. O que estava assustando ali os discípulos era aquela tempestade, eram os ventos, e certamente batendo com ímpeto contra aquele barco. É uma coisa que eu não gosto, é de ir no mar. Não gosto de barco. Quando eu vou na praia, fico até na canelinha. E às vezes aí, antigamente, aí eu ia com a família nas férias: vamos passear de barco, vamos na barca, vamos. Aí vamos. Aí segurava aquele bicho lá e ficava balançando e tal. Eu não gosto, eu tenho medo, mesmo Jesus estando ali. Mas quando nós reconhecemos que Jesus, Ele tem autoridade sobre aquilo que assusta a nossa casa, a nossa família, Ele tem o poder. E no versículo 39 nós podemos ver ali: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Meus queridos, Jesus falou ao vento e ao mar e tudo obedeceu. Se você observar o texto aqui que nós lemos, você vai reconhecer que Jesus, Ele estava ali, Ele sabia, e Ele disse àquele mar, Ele disse àqueles ventos: acalme-se, fique quieto. E aí, a frase que eu pedi que você sublinhasse, se possível: o vento se aquietou e algumas coisas ficaram calmo. Amém? Quem falou amém aí? Eu sempre ouço amém, acho que eu estou ouvindo demais o amém, não é? Diz o texto: o vento se aquietou, tudo se fez calmo. Tudo. O desespero, o medo, a ansiedade, a preocupação, as pernas trêmulas, joelhos batendo no outro, tudo se acalmou. Queridos, Jesus está na sua casa. Ele quer acalmar a tempestade da sua casa.
Talvez você tenha lutado, você tenha buscado tantos recursos para trazer paz dentro da sua casa. Talvez você tenha buscado todos os recursos, você está cansado, você quer dar o melhor para a sua família, você trabalha dia e noite, você ultrapassa muitas vezes os seus limites, querendo agradar a sua esposa, querendo agradar o seu esposo, querendo agradar os seus filhos, e as pessoas buscam querer fazer o melhor para casa, mas não esquecem que estão enfrentando uma grande tempestade. Mas Jesus está ali dentro da sua casa. Jesus lhe falou ao vento e ao mar, olha, e tudo obedeceu. Meus queridos, o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, Ele controla o impossível, Ele domina o caos, Ele vence aquilo que nós não conseguimos controlar, porque Ele é o Senhor das crises emocionais, das enfermidades, das portas fechadas, dos conflitos dentro do lar, dias de tempestades espirituais, nada foge da autoridade de Jesus. Ele precisa ser o Senhor, Ele precisa ser lembrado, Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser reverenciado, Ele precisa ser buscado, porque Ele já está dentro da sua casa, Ele está dentro do seu coração. Descanse, clame pelo nome de Jesus, exalte o nome de Jesus. Eu quero, meus amados, encerrar. A maior lição da tempestade é conhecer mais profundamente quem é Jesus. Foi o que aconteceu, olha no verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma grande lição da tempestade. Nas tempestades, nós conhecemos profundamente quem Jesus é. A tempestade revelou a glória de Deus. O que você tem passado na sua casa, o que você tem passado na sua família, há um propósito: revelar a glória de Deus, revelar que Ele é o Senhor. Por isso, meus amados, muitas vezes nós precisamos reconhecer e ter a experiência, e conhecemos Jesus na bonança, mas entendemos profundamente na tempestade. As lutas podem fortalecer a família quando levam todos a depender mais do Senhor. Nós precisamos depender mais do Senhor. Talvez a sua família esteja atravessando uma tempestade hoje. E esse texto nos lembra: Jesus está no barco. Ele não perdeu o controle. O silêncio dele não é abandono, e no tempo certo, ele se levantará e dirá: acalma-te. Para a família, entrega a sua ansiedade ao Senhor, para de lutar sozinho, confie naquele que tem autoridade sobre o mar, porque quando Jesus está no barco, a tempestade pode até balançar a família, mas nunca conseguirá afundá-la. Eu gosto muito quando Paulo estava indo para Roma, em Atos do capítulo 27, quando ele foi transferido para Roma e dentro de um barco, havia muitas pessoas, e ali no meio do mar levantou-se uma grande tempestade. Paulo estava orientando ali o piloto lá, o comandante lá do barco: olha, vamos seguir que não vai acontecer nada com a gente. E aí, o capítulo 27 do livro de Atos, nós podemos ver a grande tempestade, grandes lutas. O barco acabou, chegaram na praia, todos segurando ali um pedaço de madeira, todos chegaram com vida. Pode ser que na sua luta você está atravessando lutas, você está segurando em madeiras. Talvez você está se esforçando, mas você vai chegar no lugar seguro, porque Jesus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, bem presente na angústia, porque a mão que te sustenta é mais forte da onda que te assusta. Por isso, coloque diante de Deus a sua vida. As tempestades, elas vêm,
elas batem com ímpeto, ela traz medo, mas quando nós esquecemos quem está com a gente, o medo aumenta. Mas hoje, nessa noite, clame por Jesus e ouça a voz do Senhor dizendo: acalma-te, aquieta-te, eu estou contigo.